Olá, então nós vamos retomar as aulas de processo penal 1 e na aula de hoje a gente vai tratar dos sistemas de processo penal. Esse é um tema bastante complexo, é um tema que requereria até muito mais tempo do que nós vamos disponibilizar aqui nessa aula mais enxuta, mais resumida, mas que eu vou tentar explicar para vocês a discussão que existe em torno desse assunto, que é uma discussão bastante acalorada até, e a doutrina em grande medida não se entende, bate cabeça, enfim, os discursos aqui oscilam bastante. Eu vou tentar explicar isso aqui de forma mais clara possível, dentro do tempo que nós temos aqui, para estabelecer pelo menos uma compreensão a nível de graduação do que se tem de complexo em torno desse assunto. Nós vamos começar essa abordagem tentando delimitar primeiro o que se entende por sistema. Isso é importante porque muitos doutrinadores não tomam esse cuidado, eles vão às vezes falando do assunto sem definir o que estão falando, sem definir o que é sistema, né? A palavra sistema, inclusive, é uma palavra que, não raras vezes, ela é até empregada de forma um tanto quanto descuidada, assim, e dá a impressão que serve até como uma espécie de coringa em vários momentos da nossa vida no cotidiano. Não sei se já repararam nisso, né? Vira e mexe, a impressão que dá é que quando você não sabe muito bem o que fazer ou em quem pôr a culpa, né, você mete o sistema aí no meio do discurso, né? Vai ali, por exemplo, na secretaria da faculdade, tentar fazer o protocolo de algum pedido tal, e de repente o funcionário que está do outro lado do balcão te diz: olha, infelizmente eu não posso te atender agora porque caiu o sistema. Vai numa conversa de bar e está lá já todo mundo discutindo uma questão de natureza política e de repente alguém lança a famosa frase: a culpa é do sistema. O sistema acaba sendo invocado, a palavra, né, acaba sendo invocada muitas vezes para dar um ar de erudição ou para tentar reduzir a conversa ou para, enfim, colocar na questão que está sendo trabalhada ali um ponto final ou uma explicação ou a culpa jogada na ideia de sistema. Mas o que é, afinal de contas, um sistema, né? Isso é uma palavra que a gente vai enxergar já nos textos gregos antigos, né, nos textos de Aristóteles, em alguma medida, mas que não dá para, evidentemente, simplesmente pegar de lá e transportar para cá e dizer que é a mesma coisa, porque a visão grega de mundo era outra, os gregos enxergavam o mundo de maneira fechada, estanque, delimitada, cada um com seu papel, coisa que a gente não enxerga mais hoje, completamente diferente depois de Copérnico, a maneira pela qual a gente passou a compreender o mundo. Então é anacrônico querer transportar a visão do que Aristóteles entendia por sistema lá na Grécia Antiga para os dias de hoje. A palavra vai aparecer em vários momentos da história, e eu acho que, pelo pouco espaço de tempo que nós temos, vamos direto ao ponto, né? No contexto da filosofia, ela vai ter um aperfeiçoamento teórico, uma compreensão mais bem definida, principalmente a partir, primeiro, de Christian Wolff e depois de Kant. Kant refere muito aos textos de Christian Wolff, né? E o Kant vai organizar melhor a ideia de sistema na sua famosa obra Crítica da Razão Pura, lá no último capítulo da Crítica da Razão Pura, chamado Da Arquitetônica, onde o Kant então organiza a ideia do que ele compreende por um sistema, raciocinando a partir de dois vetores principais aqui, né? A ideia de que é preciso ter uma ideia fundante desse sistema e a presença de um princípio unificador. Então, para Kant, para que exista um sistema, eu tenho que ter essas duas coisas pelo menos. Uma ideia fundante, quer dizer, o sistema tem que ser pensado a priori, né? Lembra que Kant dá preferência para a razão, não obstante leva em conta a empiria, dá preferência para a razão, dizendo que não faz sentido eu experimentar o mundo se eu não tiver conceitos a priori estabelecidos. Então, pensado a priori, uma ideia fundante e organizado esse sistema a partir de um princípio unificador que pegue todos os seus elementos e façam eles estarem em harmonia com esse princípio unificador e com essa ideia fundante. Se eu não identificar isso, para o Kant, por exemplo, eu não tenho um sistema, eu tenho um amontoado de coisas assistemático. Se a gente puxa isso para o direito, né? Pensar o direito, o conjunto de regras, quando é que esse conjunto de regras pode ser visto como um sistema? Bom, de acordo com o conceito kantiano, que até hoje é o melhor conceito, não há um conceito melhor de definição do que se entenda por sistema do que esse dado pelo Kant. Para que o conjunto de regras seja um conjunto sistêmico, eu tenho que identificar uma ideia fundante desse conjunto de regras e pelo menos um princípio que unifique, né, todas as regras em relação a ele. E aí eu tenho um sistema. Do contrário, se eu não identifico isso, eu tenho um amontoado de regras assistemático. A referência a sistema não para em Kant, claro, vários autores vão discutir
e aperfeiçoar e construir teorias em torno dos sistemas. É um discurso e é um tema muito difundido no campo da biologia, por exemplo, né? Você tem biólogos importantes que trabalham com essa questão, como, por exemplo, Ludwig von Bertalanffy, que é um biólogo, em 1920 escreveu uma obra chamada Teoria Geral dos Sistemas, onde ele vai classificar os sistemas, e a gente usa essa classificação ainda hoje, em sistema aberto, sistema fechado e tal. Você tem depois, nos anos 70, outros dois importantes biólogos chilenos, Maturana e Varela, professor e discípulo, né, que juntos vão enxergando como opera o sistema respiratório, circulatório do corpo humano, identificar que esses sistemas são sistemas autopoéticos, fechados e que se retroalimentam. Isso depois influencia a sociologia, por exemplo. Você vai ter Talcott Parsons, Niklas Luhmann, né, sociólogos que vão pensar a sociedade a partir de uma visão sistêmica. O próprio Luhmann vai ser bastante importante aqui, né, porque o Luhmann vai influenciar também o direito. Vai influenciar, por exemplo, no campo do direito penal, o Jacobs, a pensar a ideia de sistema fechado, não comunicante com política criminal, e o Roxin, um sistema aberto e comunicante com política criminal. E esse discurso também vai ser importante para a gente entender depois as questões de processo penal. Porque compreendido que sistema, na visão kantiana ainda predominante, é um modelo em que eu tenho que identificar uma ideia fundante, um princípio unificador, a pergunta que surge agora assim é: para que pensar o direito a partir de um sistema? Tem alguma importância? Isso é relevante, pensar o direito a partir de um sistema? Para que serve, afinal de contas, um sistema? Emprestando a visão do Luhmann, que trabalha muito com a ideia de que a sociedade vive num contexto de complexidade bastante elevado. Eu tenho inúmeras possibilidades de atuação. Os momentos que a gente vive no mundo, né, nos dão possibilidades diferentes de atuar. E eu vou trabalhar nesse contexto pensando a partir de um sistema, diminuindo essa complexidade. A pretensão do sistema tem a pretensão de diminuição das complexidades e das potencialidades de ação que eu tenho. Então, se eu construo um sistema, eu diminuo as possibilidades de agir que estão ali à minha disposição, dizendo que eu só posso agir dentro desse sistema. Ao fazer isso, eu também crio um mecanismo de comunicação. Eu delimito o entorno, o que está dentro do sistema pode ser discutido a partir da visão sistêmica, o que está para fora do seu entorno não consegue ingressar na discussão porque está de fora, e aí isso comunica uma maneira de agir. Quer dizer, e aí eu posso usar isso pensando no direito, né? Eu posso usar pensando no direito penal, no processo penal, posso usar isso tanto para potencializar exercícios de poder, construir um sistema que amplia a possibilidade do exercício de poder se manifestar, quanto no sentido contrário, melhor, né, que controle e que diminua o exercício desse poder. Por exemplo, se a gente pensar em termos de processo penal é um conjunto de regras, ele pode ser pensado de variadas formas, a partir de uma ideia fundante, esta ou aquela, tal, para ampliar exercício de poder ou para diminuir exercício de poder. Se eu penso para ampliar exercício de poder, eu vou pensar então regras de processo que facilitem o exercício de poder, permitindo maiores possibilidades de prisão preventiva. O contrário, diminuindo a possibilidade da prisão preventiva, potencializando a atuação do juiz de um lado ou diminuindo a atuação do juiz de outro lado, potencializando, enfim, medidas cautelares aqui, diminuindo ali, está tudo em aberto, né? Veja, eu tenho várias possibilidades de agir. O sistema me diz: eu seleciono estas e delimito, e digo, é só dentro desse modelo que você pode agir. A própria ideia da denúncia, se a gente parar para pensar, né? O promotor, quando vai oferecer a denúncia, ele tem o mundo inteiro para definir o que é o fato que ele vai fazer em termos de narrativa. Ele tem uma investigação, que é um conjunto de falas esparsas, de testemunhas e documentos, tudo ali para ser construída uma história. E ele seleciona as circunstâncias que são relevantes, né? O artigo 41 do Código de Processo Penal brasileiro diz que a denúncia deve conter o fato e todas as suas circunstâncias, mas quais circunstâncias? Aquelas que ele seleciona das variadas circunstâncias que estão à disposição. Ao selecionar, ele delimita. E ao descrever na denúncia um determinado fato, ele diz: olha, o que vai ser objeto de julgamento é isso aqui. E aí começa um sistema processual dentro do sistema, que vai dizer, inclusive, para o juiz que ele está amarrado pelo fato que está narrado na denúncia, né? Princípio da correlação. Ele não pode ir além, fora ou aquém daquele fato que está delimitado. Então ele está também inserido dentro de um sistema. Esse é um modo de pensar.
poderia fazer diferente, poderia dizer assim, ó, o promotor não é obrigado a delimitar um fato, ele pode ir falando qualquer coisa e mudando, e o juiz também não está amarrado pelo fato. Eu construo o sistema do jeito que eu quiser, mas a importância dele é que uma vez que eu construa um sistema, eu só vou admitir que se discuta a partir dele, dentro dele, e o que estiver colidindo com sua ideia fundante, seu princípio unificador, deve ficar de fora. Com isso eu consigo agir tanto para o mal, vamos dizer assim, potencializando o exercício de poder, quanto contendo o exercício de poder e agindo dentro de um modelo mais democrático. São opções, são caminhos diferentes que a gente pode adotar. E a partir dessa dupla possibilidade de ampliar o exercício de poder ou de diminuir o exercício de poder, passou-se a construir historicamente uma dicotomia em torno dos discursos de sistemas, que costumam ser apresentados dentro dessa dualidade, ou o sistema é inquisitório, ou ele é acusatório. Não obstante seja uma dualidade aqui, uma dicotomia, a doutrina de processo penal não tem assim muita clareza de discurso quando vai tratar desse assunto. Ela não tem muita clareza, primeiro, porque não costuma definir o que é sistema. Segundo, que mesmo definindo, ela não se entende. Tem um grupo de doutrinadores que vão dizer que o que caracteriza o sistema acusatório é uma coisa e outros vão dizer que é outra coisa. E no final das contas, a gente vai ver que a pluralidade de discursos é bastante significativa. Eu já cataloguei 14 diferentes maneiras da doutrina brasileira e estrangeira catalogar o princípio unificador, a ideia fundante e o princípio unificador. A ideia fundante até muitos não falam, mas o princípio unificador desses dois sistemas, que costumam quase que não ser, invariavelmente, quase que não fogem, né, dessa dicotomia inquisitório-acusatório. Uma ou outra autora ou autor acabam até apresentando mais do que os dois sistemas, falam em sistema misto, já para frente a gente vai falar alguma coisinha disso, mas costuma ficar amarrado dentro dessa dicotomia. Só que é uma dicotomia que, como eu estou colocando aqui, parte de uma disputa doutrinária sobre qual é o melhor princípio unificador dos pretensos modelos ideais de sistema. Vamos tentar entender como é que isso tudo opera. Boa parte da doutrina, eu diria assim, a grande maioria da doutrina mais tradicional de processo penal, costuma se apegar à ideia de que o que identifica o princípio inquisitório, que seria o princípio unificador do sistema inquisitório, é a ideia de que o juiz acusa e julga. A concentração das funções de acusar e julgar na mesma pessoa é o que seria a característica marcante do sistema inquisitório. Já a separação das funções, né, o juiz apenas julga, outra pessoa acusa, quem acusa não julga, quem julga não acusa, é que denominaria o sistema acusatório. Então vocês devem já ter visto, e se não viram, reparem, muitos doutrinadores se apegam a esta ideia como sendo o marco definidor, o princípio unificador do que é inquisitório e do que é acusatório. No inquisitório, junção das funções de acusar e julgar. No acusatório, separação das funções de acusar e julgar. Só que é um grupo de autores mais modernos que diz, olha, não é isso aí que caracteriza o sistema. Porque, historicamente, nós temos modelos de sistemas processuais em que havia separação das funções de acusar e julgar, e mesmo assim o sistema predominante era um sistema que premiava exercícios de poder e abuso e tal, e portanto ele era inquisitório. E aí começa a já ficar claro uma coisa, né? A palavra inquisitório hoje é muito empregada num sentido negativo. Tudo que não se quer dentro de uma ideia de processo democrático é catalogado como inquisitório. Tudo que se deseja dentro de um modelo de processo acusatório é catalogado como acusatório. Mais para frente vamos retomar um pouquinho essa discussão. Mas então, dizia eu, a doutrina mais moderna diz, não é esse o ponto marcante. Por exemplo, eles costumam fazer referência à Ordonnance Criminaire de 1670, que era uma legislação francesa dentro de um contexto inquisitorial, né, da época, onde já tinha Ministério Público acusando e juiz julgando, já tinha separação das funções de acusar e julgar. Mesmo assim era visto como um modelo totalitário. Aliás, alguns autores chegam até a dizer que o próprio Ministério Público presente aqui já seria algo caracterizador do inquisitorialismo. Costumam alguns autores, nem todos, né, a buscar a origem primitiva do Ministério Público no século XIV, com Felipe o Belo, que constrói a figura dos procurateur de roi, procuradores do rei, e que aos poucos esse procurateur de roi, que era uma espécie de longa-manos da vontade do rei para fiscalizar o juiz, e que sentava ao lado do juiz
Isso até explica ainda hoje por que o promotor senta ao lado do juiz, né? Porque os dois eram representantes do rei. O juiz julgava em nome do rei, mas o rei, desconfiando do juiz, cria uma figura ao lado dele, chamado procurateur de roi, para fiscalizar o juiz. É o embrião do Ministério Público. Ele vai aos poucos saindo dessa função e adaptando-se, né, historicamente, para servir de ponto de partida para a discussão no processo penal, como vai aparecer na Ordonnance Criminelle de 1670. Mas alguns autores dizem, bom, então o Ministério Público aqui, tendo origem ali, ele também é uma instituição inquisitória, porque nasce dentro de um contexto de exercício de poder exacerbado. Então, para alguns autores, a própria presença do Ministério Público seria inquisitória e só estaríamos diante de um sistema acusatório quando a vítima fosse a autora da ação. A vítima sendo a protagonista, né, ela sim é que legitimaria uma ideia de sistema acusatório. Estou dizendo aqui à luz da visão de determinado grupo de autores, né, nem todos falam isso. Mas, se alguns doutrinadores mais modernos então dizem que o que caracteriza, o que seria o princípio unificador do sistema, não seria essa junção das funções ou a separação das funções de acusar e julgar, o que seria então? Então, para alguns autores, né, a questão está relacionada mais à gestão da prova. No sistema inquisitório, a gestão da prova estaria nas mãos do juiz, ao parte que no sistema acusatório, nas mãos das partes. Então, essa seria a característica marcante, aí se costuma dar um nome para isso, né? O sistema acusatório seria orientado para o que se denomina de princípio dispositivo. Esse seria o princípio unificador do sistema acusatório, dispositivo, na ideia de eu parte, disponho sobre a produção da prova, produzo o que eu quiser, abro mão do que eu quiser também. E o sistema inquisitivo, o princípio inquisitivo, como sendo a marca de um juiz conduzindo toda a produção da prova. Então, para boa parte da doutrina mais moderna, o princípio unificador do sistema acusatório é gestão da prova pelas partes. As partes gerenciam a produção da prova. Elas indicam as testemunhas que querem ouvir, elas inquirem as testemunhas e o juiz é inerte, o juiz não se movimenta, o juiz fica parado ouvindo. Diferente do inquisitório, em que o juiz vai atrás das provas, ele indica, ele pergunta, ele inquire, princípio inquisitivo. Então, recapitulando nesse começo aqui, porque isso aqui é bastante importante. Boa parte da doutrina tradicional identifica como dado marcante, como princípio unificador do inquisitório, junção das funções de acusar e julgar, em contraponto ao acusatório, separação das funções de acusar e julgar. Para outra parte da doutrina, uma doutrina mais moderna, diz não é isso que caracteriza, e sim a função relacionada à gestão da prova. Inquisitório, o juiz é gestor da prova. Acusatório, as partes são gestoras da prova. Enfim, as coisas não param por aí. Como eu dizia, a Ada Pellegrini Grinover, uma professora importante de processo penal no Brasil, enxerga a partir dessa dualidade aqui, na verdade, 4 sistemas e não 2. Ela diz assim, o inquisitório é o juiz acusando e julgando, o acusatório, o juiz apenas julga. E aí ela usa as expressões em inglês, o inquisitorial system, o juiz gestor da prova, e o adversarial system, as partes gestoras da prova, como se fossem 4 sistemas e não 2. Não só ela fala disso, tem autores estrangeiros que também vão na mesma linha. Mas me parece aqui que a maioria vai se filiar mesmo a uma dualidade, né? Acusatório de um lado, inquisitório do outro lado. E vão apresentando ali características marcantes, sempre nessa dualidade, sempre num contraponto, sempre num antagonismo, né? Tudo que não se quer em termos de democracia está na coluna do inquisitório, tudo que se deseja em termos de democracia está na coluna do acusatório. Então, no inquisitório seria orientado pela busca da verdade real, o juiz inquisidor vai atrás da prova e tenta chegar na reconstituição histórica do fato mais próximo possível a qualquer custo. Já no acusatório, busca da verdade possível. Temos limitações, não se admite prova ilícita, a gente não pode fazer tudo. Filosoficamente, a ideia de uma verdade absoluta é questionável, tal. Então, já se separa por aí. Inquisitório sem contraditório, até porque não tem partes aqui. Acusatório com contraditório. Inquisitório sem ampla defesa, acusatório com ampla defesa. Inquisitório, presunção é de culpa, eu olho o réu como uma coisa, como um objeto. Já lá no acusatório, a presunção é de inocência. O réu é visto como um sujeito de direitos e não como um objeto.
Aqui, eminentemente escrita a forma, né? Premia-se a forma escrita, o que facilita fraudes. Ali, eminentemente oral, né? A intersubjetividade. Aqui é eminentemente sigiloso o processo, o réu nem tem acesso ao seu conteúdo. Lá no acusatório, ele é eminentemente público. Aqui no inquisitório, o modelo é de prova tarifada. A lei dá o valor pré-estabelecido da prova, num escalonamento valorativo, onde a principal prova a ser obtida é a confissão do sujeito. E aí normalmente se impulsiona o juiz a buscar a confissão, já que a confissão resolve o caso, vamos direto nela, né? Tá? E já ali orienta-se pela ideia de livre apreciação da prova, a lei não pré-estabelece valores, o juiz é livre para valorar sem uma lei que determine quanto vale cada prova. Se aqui a prova é tarifada e a principal prova a ser obtida é a confissão, eu estou admitindo inclusive a tortura. É quase um vale tudo, né? Para se chegar na solução da verdade real. E eu vou inclusive admitir a tortura para essa finalidade. Lá, por óbvio, sem tortura. Aqui com prisão cautelar sendo a regra, lá a prisão cautelar não é a regra. Então são modelos completamente diferentes, né? E que costumam ser construídos e se construíram esses modelos assim com essas colunas paralelas, com essa pretensão de pureza, a partir do século XIX. É possível identificar onde é que nasce esse discurso no século XIX. A gente tem uma referência teórica como sendo uma espécie de ponto de partida no discurso de processo penal, que vai começar a falar em sistemas e usar essa dicotomia acusatória e inquisitória. Não que as palavras em latim accusatio e inquisitio já não estivessem presentes lá em textos da Roma Antiga, mas não adotados como uma visão sistêmica, como a doutrina do século XIX procurou construir. É próprio, aliás, do século XIX a pretensão de construção de verdades absolutas, de um olhar científico em relação ao mundo, usando inclusive o método clássico do positivismo naturalista, né, das ciências da natureza, né, observar e descrever. Então, justamente usando esse método de observar e descrever, autores do século XIX, observando o que presenciavam nos textos de autores do século XIII. O século XIII é um século bastante importante na história, né, um divisor de águas até em certa medida, da história da humanidade. Voltam os autores então do século XIX o seu olhar para os textos do século XIII, observam o que estão lá e descrevem, catalogando com pretensões de organização científica os discursos dicotômicos em torno dos sistemas no processo penal. E quem faz isso pela primeira vez, né, na Itália, é um autor chamado Giovanni Carmignani, 1832, no seu livro chamado Teoria delle leggi della sicurezza sociale. Não tem traduzido para o português esse livro, mas me parece ser a referência inaugural dos discursos de sistemas. Eu coloquei aqui que ele é quem constrói a ideia de sistemas processuais penais, justamente voltando esse seu olhar para a doutrina do século XIII, particularmente para os textos de um podestá do século XIII chamado Alberto da Gandino. Alberto da Gandino era um podestá, como eu falei, que era uma espécie de juiz, enfim, com variadas funções, e era um prático, ele não era um cara muito erudito, assim, né? E, enfim, passou por diversas cidades da Itália, e em cada cidade fazia de um jeito diferente até. Não havia assim, uma uniformidade de maneira de atuar, mas ele escreveu um livro que ficou muito famoso, compilando diferentes modelos de julgamento de vários juízes que faziam isso de maneira diferente. Em Pisa era de um jeito, em Bolonha era de outro, enfim, não havia unidade de maneira de fazer o processo, mas o Alberto da Gandino escreveu sobre isso tudo, e aí o Giovanni Carmignani, olhando os textos lá do Alberto da Gandino, disse, olha aí, ó, ele diz literalmente, o Giovanni Carmignani, selecionando características que eu considero relevantes, e deixando uma série de outras características de lado, posso enxergar aquilo que talvez se denomine como um sistema. Então o que o Giovanni Carmignani faz é o primeiro autor de processo que fala em sistema de processo. E fala a partir de uma seleção arbitrária de características da doutrina do século XIII. Selecionando, isso aqui sim, isso aqui sim, isso aqui não. Isso aqui sim, isso aqui não. E aí, a partir do que ele seleciona, com pretensão de organização científica, né, um olhar do século XIX, ele diz, então ali eu tenho um sistema. Bom, e dali para frente o que vai acontecer? Bom, dali para frente os autores italianos vão sempre referir ao Carmignani, não só os italianos,
mas os alemães também. Você pega textos do Mittermeier, por exemplo, né, a teoria sobre a prova do Mittermeier, e você vai ver lá referências ao Giovanni Carmignani como sendo a grande fonte teórica do Mittermeier na Alemanha. E na Itália ele vai difundir isso também. Na sequência, quem que vai vir aqui em termos de importância? O Enrico Pessina, na Itália, 1868, um livro chamado Storia delle leggi sul procedimento penale. O Pessina é quem primeiro constrói uma síntese comparativa. Esses quadrinhos paralelos, como eu coloquei nos slides anteriores, né, esses quadrinhos antagônicos e paralelos, eles começam a ser construídos na doutrina de processo penal a partir do Enrico Pessina. O Pessina é quem organiza. Fonte de pesquisa do Pessina, Carmignani, e ele também faz a menção ao Alberto da Gandino, aquele autor do século XIII que eu me referi. Mas é o primeiro autor que apresenta esses quadrinhos paralelos. Depois isso ganha também força com Carrara, na Itália, ainda no século XIX, com o famoso programa do curso de Direito Criminale do Carrara. Muita gente fala do Carrara em direito penal, quase ninguém fala do Carrara em processo penal, mas no segundo livro do programa, que é um livro quase todo de processo penal, o Carrara vai falar das questões de sistemas a partir do que ele leu no Pessina e do que ele leu no Carmignani. E apresenta, além de uma síntese comparativa, surpreendentemente até uma assunção de pobreza de pesquisa. Tem uma passagem no programa do Carrara que ele diz assim: eu precisaria de mais tempo para pesquisar isso daqui, mas como eu não tenho mais tempo, eu conversei, diz ele literalmente no texto, com colegas muito eruditos, essa é a expressão que ele usa, conversei com colegas muito eruditos que me confirmaram que é assim mesmo. Então é surpreendente ler isso num livro, né? Mas ao mesmo tempo é interessante em termos de honestidade científica, porque o Carrara está dizendo o que nas entrelinhas? Olha, eu não pesquisei isso aqui a fundo, eu precisava ter pesquisado, mas como eu não tenho tempo para fazer isso, eu troquei uma ideia aí com os meus colegas, que são eles muito estudiosos, e eles me disseram que é assim mesmo, e por isso eu estou colocando aqui no livro. É como quem diz assim, eu ouvi falar, né? E estou acreditando na turma, e por isso eu estou reproduzindo no livro. Só que o detalhe qual é? O detalhe é que o Carrara é o primeiro autor de processo penal que vai falar em sistemas puros. Reparem essa expressão, hoje está muito comum na doutrina, né? A doutrina de hoje, mais contemporânea, ela costuma dizer assim: hoje não temos mais sistemas puros. O primeiro autor que usa a expressão sistema puro é o Carrara. E usa com base no quê? Com base no que ele leu no Pessina e no que ele leu no Carmignani. Só que o Carmignani fez como isso? O Carmignani pensou características que ele entendeu como capazes de construir um sistema dos autores do século XIII e deixou uma série de outras de lado. Então isso é uma construção teórica com pretensão de organização científica, com discursos de pureza científica, que são próprios do século XIX, mas que não dá mais para admitir hoje, sabendo tudo que se sabe em termos históricos, e sabendo mais, né, sabendo que a história que se contava no século XIX não é a mesma história que se conta hoje em termos de compreensão de como as coisas se deram no passado, tanto na Europa continental quanto principalmente até na Inglaterra. Quando se fala dessa dicotomia, né, acusatória e inquisitória, se costuma muito invocar a Inglaterra como sendo o berço de uma retomada do sistema acusatório a partir do século XIII, ao passo que na Europa continental, a partir do Quarto Concílio de Latrão, seria a retomada do sistema inquisitório. Então se costuma muito fazer essa divisão Europa continental, Inglaterra, né? Na verdade, o que a gente enxerga de diferente entre a Europa continental e a Inglaterra são modelos culturais de exercício de poder diferenciados, né? Europa continental, você tinha dimensões gigantescas territoriais, e você tinha senhores feudais que ocupavam feudos gigantescos e que sozinhos, se quisessem, tinham mais poder do que o próprio rei. Quem que era o fiel da balança na Europa continental na Idade Média? Entre o rei e um senhor feudal que sozinho, às vezes, tinha mais poder do que o rei. A igreja. A igreja católica era o fiel da balança. E o povo? O povo não optava. O povo fica de fora dessa discussão. Porque a discussão não se dá no nível do povo. E na Inglaterra? Na Inglaterra é uma ilha, bem menor em termos de dimensão, e uma ilha toda dividida a partir do momento que vai o Guilherme o Conquistador, lá no ano de 1066, né? Conquista a Inglaterra, vem da França, conquista a Inglaterra e distribui pequenos feudos, retalhando o território inglês em pequenos feudos para os senhores feudais que o auxiliaram na conquista. Um senhor feudal sozinho nunca teve mais poder do que o rei. Um senhor feudal sozinho não conseguia fazer frente ao rei. E a Igreja Católica depois é escanteada desse negócio.
porque entra a igreja anglicana aqui. Então o povo acaba sendo se não a quem dá as cartas, porque o povo nunca dá as cartas, mas o povo passa a ter uma relevância diferente no contexto inglês em comparação ao contexto da Europa continental. E por isso os modelos são modelos que vão se construindo de forma diferente nesses dois espaços geográficos a partir do século XIII. No século XIII, na Europa continental, a força da Igreja Católica é o que determina a condição do mundo, e na Inglaterra já não tem toda essa força a Igreja, porque o rei tem muita força, e aí os senhores feudais não têm tanta força e não precisam mais da Igreja como contraponto, e o povo é colocado no meio do lugar, no lugar da própria Igreja. Enfim, o fato é que, historicamente, a gente não vai enxergar modelos de sistemas com pretensão de pureza. Em nenhum momento da história você vai enxergar com aquelas características todas que foram elencadas ali naquele dualismo, né, naquelas colunas paralelas antagônicas. Aquilo é uma construção teórica do século XIX. Muitos voltam o seu olhar até para dizer que lá na Grécia Antiga teria uma origem embrionária do sistema acusatório, fazendo menção principalmente a Oresteia do Ésquilo, onde você tem ali registros históricos que tratam do julgamento de Orestes, onde há um debate entre um órgão de acusação, que é o coro de Eumênides, e o próprio Orestes sendo interrogado. O que seria, à luz daquela dicotomia, então, uma separação das funções de acusar e julgar, porque o coro de Eumênides acusa, mas quem julga é o Areópago, que é convocado pela deusa Palas Atena para fazer as vezes de julgador, separação das funções de acusar e julgar, mas ao mesmo tempo você tem o Areópago produzindo prova, questionando, e os textos gregos antigos que se acrescem aqui a Oresteia, que é uma tragédia grega, né? Os textos gregos antigos falavam em prisão cautelar, falavam, enfim, você tem julgamentos, como o julgamento de Sócrates, por exemplo, de alguma forma documentado, onde a ideia ali não era exatamente uma disputa pela verdade ou por uma construção em termos de ideal de justiça, e sim mais uma pré-definição de que Sócrates era culpado, e a gente precisava dar uma legitimada naquilo, fazendo um julgamento popular, que de democrático não tem nada. Enfim, não tem sistema propriamente dito no modelo grego antigo, como também não vai ter na Roma Antiga. E é curioso na Roma Antiga, porque se costuma muito invocar a cognitio extra ordinem, que é uma legislação da época do Império já, como sendo a grande referência legislativa da ideia de inquisitorialidade. Acontece que as pesquisas mais recentes que vêm sendo realizadas na Itália por historiadores e historiadoras até italianas, como a Alessandra Ronco, por exemplo, uma outra pesquisadora chamada Helena Maffei, hoje desconstroem a ideia que se tinha em torno da cognitio extra ordinem como um documento demarcadamente de junção de funções de acusar e julgar. Se acreditava que na cognitio extra ordinem o juiz acusava e julgava, mas hoje o que se tem como certo é justamente o oposto disso, que já havia ali um órgão de acusação diferente de um órgão de julgamento, o que seria uma característica do sistema acusatório e não inquisitório. Então essas referências muito antigas aqui, como embriões dos discursos dicotômicos de sistemas, me parecem muito forçadas, anacrônicas, muito exagerado poder dizer que ali nasce tudo, né, em termos de sistema. Você tem ali uma mescla de modelos de processo assistemáticos, muitas vezes, variando o modelo dependendo do momento, da situação, de quem é o réu, e dificilmente se enxerga ali uma visão sistêmica, até porque não era próprio da época. Depois, como eu estava dizendo, as fontes do século XIII, né, Alberto da Gandino principalmente, também esses dois autores são às vezes referidos, Philippe de Beaumanoir, Guillaume Durand. O Philippe de Beaumanoir não era um jurista, ele era guardadas as proporções, um sociólogo com o olhar de hoje, né, em relação ao que ele registrava a vida cotidiana lá dos franceses no século XIII, mas é também uma fonte de referência que se costuma usar. Mas o principal mesmo é o Alberto da Gandino. E quando você vai ler o Alberto da Gandino, que só tem em latim ou alemão, não tem tradução para nenhuma outra língua no mundo, nem para o inglês, nem para nada. Os textos que se encontram no Alberto da Gandino, você tem lá mais de 5 modelos diferentes de processo, isso era bem variado. É possível mesmo enxergar das pluralidades de processo que nós tínhamos no século XIII, desde o Quarto Concílio de Latrão, mesmo no texto do Alberto da Gandino, uma preferência por um modelo mais totalitário que premiava o uso da tortura. Se é para enxergar alguma coisa que de fato
norteava os processos era a ideia do uso da tortura. A tortura como uma forma de arrancar a confissão do sujeito. Isso, de fato, era algo que predominava. Mas mesmo nesses processos em que se tinha tortura, em vários momentos se tinha modelos de processo com publicidade, por exemplo. E publicidade é característica do acusatório e não do inquisitório. Em alguns casos você tinha até defesa. Quer dizer, não era uma coisa muito certa e variava de cidade para cidade. Cada cidade fazia de um jeito, cada juiz fazia de um jeito, porque era muito na intuição prática, né? Não tinha assim, vamos pensar um sistema. Então, quando a gente volta lá para o conceito kantiano de sistema, a ideia de sistema como uma ideia fundante, pensada a priori, organizada por um princípio unificador, isso não se enxerga no século XIX. Bom, nós temos também alguns autores que costumam falar num terceiro sistema, que seria um sistema misto, ou reformado ou napoleônico, principalmente a partir do Código de Instrução Criminelle do Napoleão, de 1808, raciocinando com a ideia de que esse modelo, que é muito parecido com o nosso Código de Processo ainda hoje, que em alguma medida se inspira desde o Código de Napoleão, os códigos estaduais da Primeira República, Código Rocco italiano e o nosso Código de Processo, em alguma medida bebem da fonte do Código Napoleônico de 1808, separa em duas fases, uma fase pré-processual, que é chamada por essa doutrina de inquisitória, e uma fase processual, que é chamada de acusatória. Então dizem, então se eu tenho uma fase em que o modelo predominantemente é inquisitório, porque na investigação eu não tenho partes, o réu é um objeto, e é sigiloso, é escrito, tal, e no outro modelo, na fase processual, eu já tenho partes, eu tenho contraditório, eu tenho ampla defesa, e por isso ela é acusatória, eu teria então um sistema misto. Não dá, a partir da visão kantiana de sistema, para falar em sistema misto. Isso é uma contradição in terminis. Porque ou é sistema, e se é sistema não é misto, ou é misto, e se é misto não é sistema, porque não há o que unifique as duas fases, né? O que unificaria essas duas fases aqui? Qual seria o princípio unificador que nortearia isso daqui? Não existe. Não tem como você trabalhar. Então, ou isso aqui não é um sistema, o que me parece mais adequado de dizer, né? Ou enfim, não dá para você enxergar sistema onde ele não existe. Então, falar em sistema misto é mais ou menos não entender exatamente o que se está falando, porque se é sistema não pode ser misto. E se é misto, não é sistema. Ok? Então, em síntese, o que a gente tem hoje é essa dicotomia, né? Acusatório versus inquisitório, com diferentes olhares de identificação do princípio unificador, com aquela pretensão de organização entre os modelos com pretensão de pureza, que historicamente nunca existiram naqueles moldes, né? E que está servindo hoje, muitas vezes, como slogans discursivos, eu estou colocando aqui. Como assim? Está ok que tudo que se deseja dentro de uma democracia seja catalogado como acusatório e tudo que não se deseja seja catalogado como inquisitório. Só que isso provoca um efeito emotivo. Porque os rótulos inquisitório e acusatório passaram a ser dois significantes que significam, de forma antagônica, o inquisitório tudo que representa o mal e o acusatório tudo que representa o bem. O inquisitório tudo que não se quer e o acusatório tudo que se deseja dentro de uma democracia. Qual é o problema disso? Qual é o problema? O problema é que se eu invoco hoje os slogans acusatório e inquisitório para colar a ideia de que há alguma coisa nova é inquisitória ou acusatória a partir do que eu quero, por variadas razões, nem sempre confessáveis. Se eu desejo que determinada regra prevaleça no discurso teórico, doutrinário, legislativo de processo penal, eu me apresso em colar o rótulo de acusatório. Porque se eu conseguir vender a ideia de que aquilo é acusatório, você não vai poder ser contra. Porque lembra que tudo que é acusatório é o que é bom. Tudo que é acusatório é o que se deseja. Então há uma corrida hoje doutrinária para colar rótulos nas coisas, sem que você fique pensando muito a partir da ideia de se aquilo é desejável ou não é desejável em termos de melhoria da ideia de justiça para o avançar do processo civilizatório, que afinal de contas é disso que se trata, né? Corro colar o rótulo de acusatório, você para de pensar e aceita como válido, porque se é acusatório é bom e você tem que adotar. O inverso é verdadeiro. Tudo que eu não quero, eu colo de forma apressada o rótulo de inquisitório. E você para de pensar e diz, se é inquisitório não presta, não posso usar.
isso acaba criando uma espécie de véu de Maia, né? Algo que não me permite enxergar além da própria dicotomia. Quer dizer, quando eu trabalho com visões dicotômicas, ou é isso ou é aquilo, eu deixo de considerar o que está no meio, né? Para fazer uma brincadeira aqui, né? Entre o preto e o branco, você tem 50 tons de cinza, que às vezes são mais interessantes do que os dois extremos, né? Se me permitem essa brincadeira. Então você tem aqui o acusatório e o inquisitório como rótulos, colados apressadamente e reduzindo a complexidade da discussão em torno do desejável ou não desejável em termos do avanço do processo civilizatório para determinada regra ou determinado dispositivo normativo. E aí vira uma disputa discursiva e retórica de quem consegue convencer mais rápido a patuleia, a plateia, quanto ao que se pretenda ser acusatório e inquisitório. Isso é manipulado retoricamente. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para ver se ilustra o que eu estou falando. Colaboração premiada ou delação premiada é acusatório ou é inquisitório? Pensa aí um pouquinho, você que está me assistindo. A colaboração premiada, ela encaixa no sistema acusatório ou ela encaixa no sistema inquisitório? Depende. Depende do quê? Depende se eu sou a favor dela ou se eu sou contra ela. Se eu sou a favor da ideia da colaboração premiada, eu vou correndo colar o rótulo de acusatório. Se eu sou contra, eu vou correndo colar o rótulo de inquisitório. E eu tenho argumentos retóricos para fazer as duas coisas. Vamos tentar ilustrar aqui então. Se eu gosto, se eu acho que é importante, por qualquer razão, porque de fato eu acredito que teoricamente é melhor, tecnicamente é mais adequado, é necessário, tal, ou por razões inconfessáveis, ou por questões pessoais, enfim. Mas se eu quero que a colaboração premiada esteja presente no direito brasileiro, eu vou dizer que ela é acusatória. E vou usar que tipo de argumento para sustentar isso? Eu vou dizer, olha, na colaboração premiada eu tenho as partes negociando sobre o contexto da prova. As partes com liberdade para dispor da prova, princípio dispositivo que norteia o sistema acusatório. A gestão da prova pelas partes. Não tem nada mais acusatório do que a colaboração premiada em que o juiz fica alijado dessa discussão, inclusive ele não participa dessa discussão. As partes negociam entre elas, elas chegam num consenso e elas levam ao juiz pronto, e o juiz só homologa. Então é de uma característica marcante da ideia do sistema acusatório, justamente essa ideia de disponibilidade, né, de abertura, de negociação, de gestão da prova pelas partes. Portanto, é evidente que a colaboração premiada é acusatória. Agora, se eu não gosto, por qualquer razão, porque eu acho que tecnicamente não é adequado, porque eu acho que não deveria existir por razões históricas, teóricas, ou mesmo por questões até inconfessáveis, porque me atrapalha a minha atividade profissional, porque está me criando um problema, sei lá, por qualquer razão, eu vou colar o rótulo de inquisitório. E como é que eu vou dizer que é inquisitório? Eu vou dizer assim, ó, não tem nada mais inquisitório do que a colaboração premiada, afinal de contas o sujeito é obrigado a confessar. A busca da confissão a qualquer custo é de característica marcante daquilo que se denomina como inquisitório. E mais, representa até no contexto entre o sujeito ficar na possibilidade de entregar um comparsa e receber um prêmio por isso, fica numa espécie de uma tortura psicológica. Vocês já devem ter ouvido advogados dizerem isso, né? Há uma tortura psicológica aqui, portanto isso é de uma inquisitorialidade marcante, a gente não deve adotar. Percebe que é retórica, não? Eu posso usar qualquer assunto de processo penal. Pensa noutra aí. Investigação do Ministério Público. Acusatória e inquisitória. Depende. Se eu sou a favor, por qualquer razão de novo, né? Por qualquer razão. Se eu sou a favor, eu vou dizer acusatório. Não tem nada mais acusatório do que o Ministério Público investigar, afinal de contas, é de novo a parte gerenciando a produção da prova. Mais do que isso, dentro da ideia de uma democracia em que se orienta o processo penal pela presunção de inocência, o ônus da prova é integral da acusação, e se é integral da acusação, faz todo o sentido de que o Ministério Público possa ir colher essa prova para sustentá-la em juízo. Afinal de contas, o ônus, o dever de provar é dele, e é próprio da gestão da prova pelas partes que ela possa buscar a prova. Por isso, a possibilidade investigatória do Ministério Público é marcadamente acusatória. Se eu não quero que o Ministério Público investigue, eu vou dizer que é inquisitório. Você olha, não tem nada mais inquisitório do que a investigação pelo Ministério Público. Afinal de contas, eu tenho uma mesma pessoa investigando e acusando, eu tenho junção das funções de investigar e acusar, né? E mais do que isso, o Ministério Público nasce lá no século XIV, como eu falei agora há pouco, dentro de um modelo inquisitório. Portanto, é um exercício de poder exacerbado. A parte ela não tem suficiente isenção de ânimo para investigar as pessoas e acusá-las ao mesmo tempo. Isso é de um inquisitorialismo marcante. Retoricamente, meu amigo,
Eu vou construindo discursos ao sabor daquilo que me interessa ou não me interessa, por razões nem sempre confessáveis. Só que essa discussão passa a látere daquilo que de fato se deseja para o país, né? Porque afinal de contas nós vivemos num país dentro de um modelo constitucional em que nós constituímos esse país, esse Estado, dentro de uma ideia de Estado democrático de direito. Nossa Constituição fala de Estado democrático de direito não à toa, e fala no Estado democrático de direito como uma ideia fundante da República Federativa do Brasil. E veja, e essa expressão de Estado democrático de direito, ela não é algo que veio de graça, né? Ela não está aí à toa, ela tem uma construção histórica consolidada que pode se trazer como marco divisor aqui a Revolução Francesa. Porque antes da Revolução Francesa você tinha um absolutismo monárquico. Rapidinho, só para entender. Com a Revolução Francesa, troca-se a monarquia pela classe burguesa, detentora dos meios de produção, detentora do capital, né, que vai dar as cartas e o Estado vai ficar contido. Então, qual é o norte de raciocínio que você tem no pós-Revolução Francesa em relação ao exercício de poder pelo Estado? O Estado fica na tua, se contenha, né, proibição de excessos. Estado, não intervenha muito. Faça o seguinte, Estado, só intervenha para me garantir o básico de sobrevivência aqui, segurança, né, propriedade, me garantir aqui o básico para a gente poder tocar. O resto, deixa que a gente se vira, né, laissez-faire, laissez-passer. Então, proibição de excessos. Bom, o sucesso desse modelo ao longo dos tempos, né, faz com que lá no final, na segunda metade do século XIX, a coisa já esteja sendo muito clara, né, o exercício do poder econômico ele achata a classe dos trabalhadores que vive na dependência de sobrevivência até, de aceitar as condições que são impostas por quem detém os meios de produção, que faz isso de forma a ter lucro e só enxergar o lucro. Não tem jornada de trabalho, não tem horário mínimo de trabalho, não está satisfeito, sai da frente que tem uma fila de gente para assumir aí o teu lugar. Mão de obra abundante, né? Houve um inchaço populacional das cidades, um êxodo rural, a miséria era o que norteava e norteou sempre a história da humanidade. Então, o povo miserável indo para as cidades fazendo fila para trabalhar, o dono dos meios de produção explorando até o limite da exaustão humana. Não à toa, esse povo todo vai começar a se organizar em sindicatos na Inglaterra, depois na França, e a cobrar do Estado. Estado, intervenha. Estado, não fique mais parado. Estado, olha esse cara aí, olha esses burgueses aí, né? Não é à toa que vem um Marx aí, né? Não é à toa que vem todo um discurso dizer, é preciso criar as condições de consciência de classe e tal. Bom, o Estado começa a ser cobrado para agir, para interferir. A gente não pode esquecer que Estado é uma coisa abstrata, mas ao mesmo tempo é representada por um de nós. É um de nós que exercita o poder ali, né? É um ser humano que exercita o poder, certo? Esse ser humano, sendo cobrado a interferir, ele diz, deixa comigo que eu vou. Sempre todos com a maior das boas intenções. Mas ele sendo incentivado a agir, bom, ser humano com poder sem freio, faz o quê? Abusa. Não à toa, então nós vamos ter, já no começo do século XX, ditaduras de tudo quanto é jeito, né? De direita e de esquerda, né? Revolução Russa de 17, é o nacionalsocialismo na Alemanha, é o fascismo na Itália, é Franco na Espanha, é Salazar, é aqui no Brasil Getúlio Vargas na década de 30. Enfim, no mundo inteiro ditadura sempre em prol do povo, né? Sempre em favor desse povo que está me cobrando que eu vá. Então, o que está acontecendo aqui? Qual é o princípio que norteia o exercício do poder nesse segundo momento, chamado de Estado Social de Direito? Estado, me proteja desse cara que tem dinheiro e que me explora. Estado, venha em meu socorro. Então, proibição de proteção deficiente. Eu, cidadão, não posso estar desprotegido. Me proteja, Estado. O abuso desse modelo, o sucesso desse modelo, dependendo do olhar, fez com que nós tivéssemos duas grandes guerras em curto espaço de tempo. O direito não deu conta de segurar esse ser humano alucinado, querendo exercitar o poder em benefício da população, mas invariavelmente aniquilando minorias. Quem discordava dele tinha que ser morto, né? Então, por razões raciais, por razões ideológicas, enfim, por variadas razões, mas a ideia do exercício do poder sem freio também representou o caos. E aí, no final da Segunda Guerra, o que se entendeu? Que era necessário repensar tudo isso. Era necessário buscar o que de positivo tinha no Estado liberal de direito, que era o freio frente a possíveis excessos por parte do Estado, proibição de excessos, e o que de positivo tinha no Estado social, proibição de proteção deficiente, criando uma dupla funcionalidade, introduzindo a ideia de democracia,
Democracia no sentido de que a vontade da maioria prevalece desde que eu proteja minorias, então não é aquela democracia grega, né? Mas é uma nova ideia de democracia, é um neoconstitucionalismo, e eu organizo o exercício do poder dentro de duas balizas de funcionalidade. Justamente os princípios que vão ser considerados como unificadores da própria estruturação do Estado brasileiro e, por tabela, do processo penal. Porque, afinal, o processo penal o que é? Conjunto de regras que instrumentalizam um outro conjunto de regras que é o direito penal. Que serve para quê? Para organizar a bagunça. Porque o Estado serve para quê? Para organizar a bagunça. Ele faz isso usando instrumentos legislativos. O mais severo deles é o direito penal, que se instrumentaliza através do processo justamente para que o Estado não se exceda, mas para que, ao mesmo tempo, ele me proteja. Então é proibição de excessos e proibição de proteção deficiente. É uma dupla funcionalidade, é um ajuste fino aqui, né? Se você pegar a Constituição brasileira, no artigo 5º da Constituição, vai estar lá colocado no caput do artigo 5º essas duas referências, né? Você vai ter no caput do artigo 5º que são assegurados os direitos quais vida tal, e de repente fala lá em liberdade. E ao lado quase da liberdade, no mesmo caput, fala em segurança. Segurança e liberdade estão no caput do artigo 5º da Constituição brasileira, que trata dos direitos e garantias do cidadão. Muita segurança, pouca liberdade. Muita liberdade, pouca segurança. É do ajuste fino entre esses dois direitos assegurados lado a lado no artigo 5º da Constituição que nós vamos construir a ideia de que eu não posso me exceder. Muita segurança acaba fazendo com que o Estado se exceda. Então o Estado não se exceda, proibição de excessos. Mas ao mesmo tempo me proteja, né? Me dê liberdade e me proteja. Então, ajuste fino aqui, né? Proibição de excessos e proibição de proteção deficiente são, de fato, aquilo que pode servir de norte para a gente compreender. Se a gente vai manter a dicotomia acusatório e inquisitório, e isso parece que hoje é impossível de se abandonar, dado que foi incorporado agora pelo pacote anticrime, né? Lei de final do ano passado, né? Passou a vigir, ou passaria a vigir agora, dia 23 de janeiro de 2020, mas com essa regra do terceiro A, que por enquanto está suspensa por decisão do ministro Fux, mas que amanhã ou depois pode vir a ter validade, se introduziu na lei brasileira que o processo penal terá estrutura acusatória. Com isso se quis dizer o quê? Se quis falar em sistema acusatório. Mas de que jeito isso aqui, se ninguém se entende na doutrina? Me parece que a gente tem que pensar sistema acusatório de processo a partir da Constituição brasileira. A Constituição brasileira é a fonte de referência. E ali as coisas estão bem colocadas dentro dessa dupla funcionalidade. Eu não posso me exceder. E lá no artigo 5º, em termos de proibição de excessos, a gente tem um catálogo de garantias, né? Contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, juiz natural, publicidade. Tem uma série de garantias que trabalham sob a ótica da proibição de excessos. Mas no mesmo artigo 5º a gente tem proibição de proteção deficiente, a possibilidade de eu prender alguém em flagrante delito, a possibilidade de eu prender preventivamente alguém, a possibilidade da vítima exercer ação penal privada no lugar da ação penal pública, a subsidiariedade, né? A possibilidade de eu fazer interceptação de comunicação telefônica, de fazer quebra de sigilo. Isso tudo está no artigo 5º. Então você tem uma dupla funcionalidade que te orienta ali, que te organiza. Então é de um equilíbrio entre esses dois nortes que nós vamos construir um melhor sistema acusatório, sem que isso sirva de slogan discursivo para defender ideias que não necessariamente são as melhores dentro dessa dupla baliza de funcionalidade. Então, é um tema que exigiria muito mais tempo, como eu falei já no início da exposição. Eu tentei aqui numa acelerada fala, não sei se ficou transparecendo essa minha preocupação com a pressa de passar o máximo de informação, mas era um tema que exigiria talvez um cuidado de maior tempo de exposição. Numa pós-graduação a gente aprofunda, né, para explicar melhor as questões históricas, principalmente, que são aquilo que se costuma invocar, e que se costuma invocar às vezes sem levar em conta tudo que se descobriu de história, de novidade histórica, inclusive, nos últimos tempos, e que a doutrina que construiu a dicotomia não considerava, até porque não se tinha isso presente lá no século XIX. E aí é muito uma doutrina de repetição. Então, para evitar que isso sirva como disputas discursivas ideológicas e não necessariamente em aplicação para melhoria do que se pretende em termos de avanço do processo civilizatório para o país à luz da democracia constitucional brasileira, é preciso que a gente reorganize o olhar em termos do que se entende por sistema acusatório,
que é uma referência que pode se continuar a tratar, a adotar, desde que organizada a partir da Constituição brasileira. Dupla funcionalidade, proibição de excessos e proibição de proteção deficiente. Desculpe pelo acelerado da fala mais uma vez, né, mas para passar isso de forma resumida não tinha outro jeito. E a gente fica por aqui até o nosso próximo encontro. Até mais.